Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 6. Atos 6. O funcionamento do corpo de Cristo. Neste capítulo de Atos 6, é reforçado o contínuo crescimento da Igreja do Senhor e os conflitos internos e externos gerados por conta disso. Com a expansão do reino de Deus, o número de discípulos aumentou e os helenistas e hebreus tiveram uma pequena dissensão relacionada à distribuição de alimentos. Os apóstolos reuniram todos e encontraram uma alternativa para solucionar essa e outras questões entre os discípulos, para a igreja continuar crescendo e espalhar rapidamente a mensagem do Evangelho. Mas Estevão, um dos escolhidos para solucionar o problema, foi caluniado e preso por opositores da mensagem do Evangelho. O posicionamento deste homem de Deus foi como o dos apóstolos no estudo de Atos 5, e sua convicção interna não mudou diante dessa injustiça. Continue conosco e acompanhe uma análise completa dos acontecimentos de Atos 6. Lições importantes são deixadas neste estudo e podem levar você a um novo nível de consciência sobre o propósito de Deus na sua vida. Vamos lá! Bom estudo! Atos 6. Contexto histórico. O capítulo 6 de Atos mostra o retrato feito pelo evangelista Lucas de duas situações ocorridas durante o crescimento da igreja primitiva. A primeira delas foi devido à falta de distribuição de alimentos para as viúvas dos helenistas, os judeus de fala grega. A ausência de líderes para cumprir essa função, bem como outras tarefas importantes na igreja, estava deixando erros como esse serem suscetíveis de acontecer. Já a segunda é a respeito de mais uma perseguição causada pela pregação do Evangelho, a qual resultou na prisão de Estevão. Estevão estava entre os 7 primeiros diáconos da igreja, escolhidos para suprir necessidades do povo como a distribuição de alimentos, e o seu trabalho na pregação da palavra de Deus é enfatizado pelo evangelista. Ele era cheio do Espírito Santo, e fazia muitos sinais e maravilhas, além de ser muito sábio. Mas acabou sendo preso injustamente, depois de um debate com os membros de uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. Apesar dele agir como os apóstolos e permanecer firme em sua fé em Cristo, seu destino não foi a liberdade, e ele se tornou o primeiro mártir da igreja. Cada membro do corpo tem uma função. Versículos 1 a 4. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. O capítulo tem início com um impasse envolvendo os judeus de fala grega, helenistas, e os de fala hebraica, hebreus. Os apóstolos não podiam cuidar do problema da distribuição de alimentos, como também de outros, para não abandonarem o ministério da palavra. Então eles reuniram-se com o povo e delegaram essa tarefa para outras pessoas capacitadas a cumpri-la com êxito. Dessa forma, cada membro do corpo de Cristo tem a sua devida função. Enquanto os 12 tinham um compromisso de levar a palavra, outros foram levantados para cuidar de ministérios igualmente importantes para o funcionamento da igreja. Segundo o apóstolo Paulo, o corpo não seria corpo se tivesse apenas uma parte. Ou seja, o corpo é uma composição de vários membros e cada membro do corpo humano, do menor até o maior, tem uma funcionalidade importante nele. Você também tem uma função no corpo de Cristo e ela não é inferior nem superior a nenhuma outra. Porque o corpo é dirigido pela cabeça, que é o Senhor Jesus, e o propósito de cada membro é o mesmo independente da sua função,
fazer o corpo funcionar corretamente. Os membros devem estar de acordo com a cabeça. Versículos 5 a 7. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e grande número dos sacerdotes obedeciam à fé. A proposta de delegar outras tarefas para outros pareceu uma boa ideia para todos da igreja. No entanto, existiam alguns pré-requisitos para a escolha desses homens, porque os membros devem estar de acordo com a cabeça para não atrapalharem o funcionamento do corpo. Por isso, os 7 escolhidos para serem diáconos eram homens de bons testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Sendo assim, você só conseguirá funcionar no corpo de Cristo quando estiver em total obediência ao Senhor Jesus. É necessário guardar os mandamentos dele, além de ouvir e praticar suas palavras para viver de forma cristocêntrica para então cumprir o seu propósito. Embora essa não seja uma tarefa fácil, aceitar a ideia de que o Evangelho sempre será desconfortável para o seu próprio eu, pode ser o seu primeiro passo. O confronto causado pelo Evangelho. Versículos 8 a 11. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então, levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a Sinagoga dos Libertos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, eles subornaram homens, que disseram: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estevão, um dos diáconos, era alguém que vivia no centro da vontade de Deus e partilhava com sabedoria e poder o Evangelho. Em debate com membros da Sinagoga dos Libertos, ele foi usado pelo Senhor com muita sabedoria a ponto de deixar essa oposição sem argumentos. Então eles recorreram à mentira para desmoralizar Estevão, subornando algumas pessoas para o caluniarem. Isso aconteceu porque todos os ouvintes da mensagem do Evangelho tinham o seu estilo de vida confrontado. O Evangelho é um convite para mudar radicalmente. O ser humano tem uma resistência natural de ir em direções desconhecidas. Além disso, a natureza pecaminosa do homem tem origem no orgulho, o que impede muitos de abrirem mão de suas verdades para se sujeitar à vontade do Criador. Assim, aqueles que já tinham algum cargo ou certo conhecimento naquela época era mais suscetível a negar a mensagem do Evangelho e tentar combatê-la a qualquer custo. No entanto, os que escolhiam pelo arrependimento e por uma vida pautada na vontade de Deus recebiam a graça divina para andar em santidade e estar completamente satisfeito em Jesus. Quem não vive pela verdade, vive pela mentira. Versículos 12 a 15. E eles incitaram ao povo, e aos anciãos e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar, e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. Como o Evangelho confrontava qualquer oposição daquela época e não havia argumentos para combatê-lo, a mentira era a saída para quem queria vencer os portadores da mensagem da salvação. Quem não vive pela verdade está vivendo pela mentira e não existe um meio termo entre elas. As mentiras contadas pelos membros da sinagoga causaram a prisão e a morte de Estevão, como você pode ver no estudo de Atos 7.
Pessoas dominadas pela mentira são irredutíveis em seu modo de pensar e nem mesmo matar alguém inocente para sustentarem verdades é um problema. Por outro lado, quem vive intensamente pela verdade encontrada em Deus não se cansa de fazer o bem e ama os outros até o último instante de suas vidas. Já que a graça de Deus permite uma transformação completa da mente, e fazer mal aos outros se torna algo totalmente fora de questão. Conclusão. Por fim, o estudo de Atos 6 impulsiona as pessoas a buscarem cumprir suas funções no corpo de Cristo com excelência. Deus não criou você apenas para encher a terra, ou sem motivo algum, mas pré-estabeleceu um propósito para você viver intensamente com Ele. Então deixe o Evangelho confrontar você, e renovar a sua mente para você ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver pela verdade do Senhor permitirá a luz dele invadir todas as sombras da sua vida, e fazê-lo ser luz nesse mundo, assim como ele é. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus, estejam sobre nossas vidas.